ciclo da matéria, que também é chamado de ciclos biogeoquímicos. Bio porque significa organismos biológicos, geo, o ambiente geológico, e químico porque há mudanças químicas das moléculas. Então, o ciclo da matéria passa pelos organismos vivos, vai para o ambiente, e à medida que isso ocorre, há alterações da composição das moléculas químicas. Os ciclos biogeoquímicos são, por exemplo, os ciclos dos átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio, que são os principais átomos encontrados nas moléculas dos seres vivos, ou seja, nas biomoléculas. Vamos primeiro ao ciclo do carbono. O ciclo do carbono inicia-se no gás carbônico, que está na nossa natureza, presente na atmosfera, que é essa camada de ar que envolve nosso planeta. Então, se encontra na forma gasosa e só consegue fazer parte do corpo ou da matéria presente nos seres vivos porque existe o processo de fotossíntese. Então, no processo de fotossíntese, esse CO2 ele é absorvido pelas plantas, pelos vegetais, para produzir moléculas químicas orgânicas, que no caso, a primeira molécula química orgânica produzida na fotossíntese é chamada de glicose. Essa matéria orgânica, com átomo de carbono, é passada, então, para os demais seres vivos através da alimentação, através da cadeia alimentar. E estes seres vivos, quando respiram, então no processo de respiração celular, devolve à atmosfera o carbono na forma gasosa, na forma de CO2. Da mesma forma, micro-organismos, que são os decompositores, também devolvem na forma de CO2 para a atmosfera, quando fazem o processo de decomposição da matéria morta. Quando a gente fala decomposição, nada mais é do que a respiração celular dos micro-organismos. Eles fazem a mesma coisa que os vegetais e os animais, eles respiram. E essa respiração devolve o CO2. Essa respiração é chamada de decomposição. O carbono, muitas vezes, está na matéria morta, né, dos seres, animais, vegetais. Quando ficam muito tempo depositados, podem formar os fósseis e os combustíveis fósseis. Então, tem matéria orgânica com carbono também nos fósseis. Esse combustível fóssil, quando queimado, seja pelas indústrias, pelos carros, volta o átomo de carbono novamente para a atmosfera na forma de CO2, o que aumenta a composição de CO2 da atmosfera, que pode causar um efeito que nós iremos estudar mais para frente, chamado de efeito estufa, quando a Terra superaquece. Então, este é o ciclo do carbono. Neste ciclo, nós temos a entrada de CO2 na atmosfera na forma gasosa e a saída desse CO2 da atmosfera na forma gasosa para a forma de matéria orgânica pelo processo de fotossíntese. O próximo ciclo super importante é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico, né, que é encontrado em várias biomoléculas, como o DNA, as proteínas, alguns carboidratos, e também na molécula de clorofila, que fica nas células vegetais e é usada no processo de fotossíntese. Mas o nitrogênio, ele está na atmosfera como sendo o gás de maior abundância. 78% do ar que está na atmosfera é composto de nitrogênio. Então, ele fica também na forma gasosa e é muito difícil ser utilizado dessa forma. Então, ele, novamente, para
ir para os seres vivos, a gente fala que ocorre um processo de fixação desse nitrogênio gasoso e pode ocorrer de 3 formas: através dos raios elétricos, através dos fertilizantes e através das bactérias. Os raios elétricos, né, que é aquele raio quando tem tempestades, os relâmpagos, eles quebram esse nitrogênio gasoso, esse N2, e consegue juntá-lo com o oxigênio, que também está na atmosfera, permitindo a formação de compostos NO, que são os nitratos, ou também chamados de NOx. Esses compostos NO, né, caem na terra e eles conseguem ser absorvidos pelos vegetais. A fixação por fertilizantes nada mais é do que uma produção industrial, né, de produtos químicos, também de nitratos e amônia, que são usados pelos agricultores para colocar no solo. Então, também é uma forma de trazer um nitrogênio disponível para os vegetais. E a principal forma de fixação do nitrogênio é a forma biológica, que são pelas bactérias, que nós vamos ver agora. Então, o ciclo do nitrogênio começa aqui no número 1, que é pelo processo de fixação, que é o ciclo biológico. São bactérias especiais que conseguem usar o nitrogênio gasoso, convertê-lo em amônia, que é o NH3. São bactérias que fertilizam o solo naturalmente. Muitas dessas bactérias estão nas raízes de algumas plantas especiais, chamadas de leguminosas. Então, são somente essas bactérias que fazem esse processo de fertilização. Essa amônia pode ser já incorporada através das raízes pelas plantas. Mas também existem outras bactérias, que são as bactérias nitrificantes, que fazem a nitrificação, convertem a amônia em nitritos ou nitratos, que é o NO2- e o NO3-. Esses nitritos e nitratos são mais facilmente absorvidos pelas plantas, mas elas também conseguem captar a amônia do solo. Esses nitratos, então, são absorvidos pelas plantas para a produção das biomoléculas necessárias às plantas, e quando as plantas entram na cadeia alimentar, transfere esse nitrogênio para os demais seres vivos. Primeiro para os herbívoros e depois para os consumidores. Então, dessa forma, o nitrogênio entra na composição química da matéria orgânica dos seres vivos. E existe também o processo de desnitrificação, que são aquelas bactérias que devolvem também para a atmosfera o nitrogênio na forma gasosa, através de uma respiração que a gente chama de respiração anaeróbica. E por fim, nós temos também, quando os animais e os vegetais morrem, os decompositores, que novamente convertem as proteínas dos organismos mortos em amônia. Os decompositores, ao usar as proteínas como fonte de energia, no processo também de respiração, liberam amônia para o solo. E essa amônia pode ser usada diretamente pelos vegetais ou também essa amônia passa pelo processo de nitrificação, que é convertida em nitrito ou nitrato. Esse é o ciclo biológico do nitrogênio. O outro ciclo importante é o ciclo do fósforo. O fósforo é um átomo que entra na composição dos ácidos nucleicos, que é DNA ou RNA, e também daquela nossa moeda energética, que eu já falei para vocês, que é o ATP. E também nos fosfolipídios, que é um tipo de lipídio importantíssimo porque faz parte da nossa membrana celular. Ao contrário do oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio, o fósforo não existe na forma gasosa. O fósforo, ele fica
depositado como sais de fosfato, que é esse PO4-3, nas rochas. A decomposição química dessas rochas, né, é um processo natural, geológico, junto com a chuva, libera esse fosfato dissolvido, que pode ser absorvido diretamente através das raízes pelas plantas. E aí são usados na síntese da matéria orgânica que eu já mencionei para vocês. No corpo das plantas, através da cadeia alimentar, esse fósforo é passado para os outros animais. Da mesma forma, quando todos os animais e vegetais morrem, os decompositores devolvem para o solo os íons fosfato, que pode novamente ser reutilizado pelas plantas. E parte também pode ser devolvida às rochas, né, que vão como fosfato, porque escorrem pelas águas e vão para o mar, onde novamente são lançados nas rochas através das marés ou através das ondas. Tá? Então, esse é o ciclo do fósforo e ele não passa pela forma gasosa.